Queridos, vamos abrir a palavra do Senhor em Colossenses capítulo 4. Colossenses capítulo 4. E a gente tem vivido essa transição. Nós passamos de 2023 para 2024. E a gente tem falado aqui algumas questões sobre como viver uma vida que agrada a Deus, como viver uma vida que possa ser uma vida que seja de acordo com a vontade do Senhor, a partir do verso 2. E eu gostaria de, nesta manhã, compartilhar com vocês sobre os fundamentos da vida cristã, porque veja, nós temos as promessas que Deus nos dá, nós temos aquilo que a palavra do Senhor fala para cada um de nós e que nada nem ninguém pode alterar, mas olhando para a Bíblia, nós vamos ver que existem alguns fundamentos básicos para toda aquela pessoa que deseja viver uma vida frutífera, uma vida dedicada ao Senhor. Por isso eu quero ler com vocês Colossenses capítulo 4, do 2 ao 6. Como é um pequeno trecho, dá para ler todos juntos. Vamos ler? Dediquem-se à oração, estejam alerta e sejam agradecidos. Ao mesmo tempo, orem também por nós, para que Deus abra uma porta para a nossa mensagem, a fim de que possamos proclamar o mistério de Cristo, pelo qual estou preso. Orem para que eu possa manifestá-lo abertamente, como me cumpre fazê-lo. Sejam sábios no procedimento para com os de fora. Aproveitem ao máximo todas as oportunidades. O seu falar seja sempre agradável e temperado com sal, para que saibam como responder a cada um. Vamos orar? Pai Santo, nossa gratidão por essa manhã linda e maravilhosa, nesse domingo, dia do Senhor, dia em que o Senhor trouxe para este lugar os teus servos, as tuas servas, para juntos adorarmos ao Senhor na beleza da tua santidade. Pai, nossa gratidão pela tua palavra, e agora rogamos ao Senhor que nos oriente para que a tua igreja, Pai, seja edificada para a tua honra e para a tua glória. É em nome de Cristo que oramos. Amém. Queridos, precisamos então compreender que fundamentos são esses para uma vida cristã autêntica, para uma vida cristã que esteja fundamentada não em modismos, fundamentada não nessas coisas que vão e vêm do mundo gospel, mas fundamentada na palavra do Senhor. Se eu e você quisermos ter uma vida frutífera, uma vida de crescimento espiritual, quais são os fundamentos pelos quais eu devo firmar os meus passos? Em que eu devo firmar os meus passos? Porque veja, as promessas do Senhor estão aí, e elas são importantes, mas se eu não firmar os meus passos, se eu não fizer a minha parte, como é que eu vou aproveitar essas promessas do Senhor? Como é que eu vou aproveitar os sonhos do Senhor para a minha vida? Por isso que precisamos compreender biblicamente que fundamentos são esses. E a Bíblia resume esses fundamentos de maneira muito simples. O próprio Cristo, ele vai fazer isso. Jesus Cristo, ele vai pegar todo o Antigo Testamento e ele vai reduzir em 2 mandamentos. Os irmãos sabem quais são? Amar a Deus com toda a sua força, com todo o seu entendimento, com todo o seu coração, e amar o seu próximo como a si mesmo. Então, observe que toda a vida cristã se resume a isso. Mas na prática, como é que eu posso amar a Deus? Na prática, como é que eu posso testemunhar esse amor ao meu próximo como a mim mesmo? E aí o apóstolo Paulo, ele vai escrever esta carta maravilhosa, que é a carta de Paulo aos Colossenses. Junto com Gálatas, Efésios, junto com Colossenses e ainda Filemon, são chamadas as cartas da prisão. E essas cartas da prisão, elas foram escritas quando o apóstolo estava preso na sua prisão
em Roma, naquela prisão domiciliar, e ele então olha para aquela igreja, e essa igreja ela não era única, essa igreja de Colossos, ela ficava numa região que tinha outras igrejas próximas, tinha a igreja de Laodiceia próxima, né? E a igreja de Hierápolis também próxima, então era digamos assim, uma micro-região, era uma igreja simples, era uma igreja de pessoas simples. Então o apóstolo Paulo escreve para a igreja, e dentre outras coisas que ele fala, ele vai dar esses fundamentos para uma vida frutífera. Quer crescer, meu irmão, em 2024? Quer desfrutar de uma vida em 2024 melhor do que foi em 2023? Quer ver sonhos realizados em 2024? Quer ver projetos realizados em 2024? Andemos nessa trilha que o apóstolo Paulo vai nos dizer. Firmemos os nossos passos nesses 3 fundamentos que o apóstolo Paulo nos coloca aqui. E o primeiro fundamento é o fundamento do relacionamento íntimo e pessoal com o nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus é amigo, é Senhor, mas é amigo. Precisamos trazer a divindade para próxima de nós, sob o risco de ficarmos adorando a Deus como outras religiões adoram, um Deus distante, um Deus irado, um Deus pelo qual devemos levar presentes para que Ele não venha se levantar contra nós. Precisamos trazer, meus irmãos, Jesus para próximo de nós, em um relacionamento íntimo e pessoal. É o que Paulo vai dizer no versículo 2. Olha o que ele vai dizer, coloca aí por gentileza. Versículo 2, só as mulheres leem por gentileza. Agora só os homens. Meus queridos, não tem como a gente ter relacionamento com Deus sem termos uma vida de oração. Ontem à noite eu falei um pouco sobre isso, lembram? Quem estava lá? Mas hoje eu quero falar um pouco mais sobre essa vida de oração. Meus irmãos, coloquemos de uma vez por todas esta verdade bíblica. Você não crescerá espiritualmente. Você não terá experiências genuínas com Jesus. Você não experimentará o novo de Deus na sua vida sem cultivar uma vida de oração. Não é orar, faça mal, faça bem, em nome de Jesus, amém, antes das refeições. Não é orar somente nas coisas rápidas da vida, obrigado Senhor, por esse dia. Não, não é isso. É uma vida de oração. Por isso que Paulo vai dizer que não basta orar, assim como Pedro falou na carta de Pedro, é preciso dedicar-se à oração. Queridos, Lutero, ele vai dizer o seguinte, olha, para ser um cristão, você deve orar com frequência, pois a oração é o fôlego da alma. Como você vai correr essa maratona da jornada cristã sem oxigênio? Como? Você ficará na beira do caminho. É como alguém que está sedentário, e aí bota uma camiseta dessas de corrida da orla, e aí bota a camiseta, coloca o número no peito e vai começar a correr. Aí, 300 metros, já está lá o médico com um desfibrilador. Puf, puf. Você está sedentário, vai morrer no meio do caminho. Assim é o cristão que não tem uma vida de oração. Meu querido, seu casamento não irá bem, a sua vida profissional não irá bem, não quer dizer que você não venha ter prosperidade, mas a prosperidade sem Deus é a pior coisa que a gente pode ter, porque é um distanciamento cada vez maior. Não tem como a gente desfrutar, meus irmãos, disso, de uma vida cuja vontade do Senhor é real, sem ter uma vida de oração. E agora,
Observe que a gente fala muito sobre oração, a gente lê na Bíblia sobre oração. Todas as cartas do apóstolo Paulo, todas, ele fala de oração. O apóstolo Paulo foi um excelente teólogo, um maravilhoso plantador de igreja, um conselheiro fenomenal. O apóstolo Paulo foi um monte de coisa, inclusive uma pessoa que tinha vida de oração. O próprio Jesus tinha uma vida intensa de oração. Mas se a gente conhece, se a gente sabe a importância de orar, a pergunta é: por que que eu e você, por que é que nós não oramos, não temos uma vida de oração como nós desejaríamos? Por quê? Já pararam para pensar nisso? Pastor, eu já estou cansado de saber que eu tenho que orar, que eu tenho que ter uma vida de oração, que eu tenho que separar um momento para com Deus, que eu tenho que dialogar com Deus. Eu sei que eu tenho que chegar no momento do meu dia e conversar com Jesus de peito aberto, colocar os meus traumas, colocar os meus medos, colocar os meus anseios, colocar a minha esperança, colocar os meus sonhos, pedir em favor de minha esposa, dos meus filhos, minha profissão, falar de projetos. Eu preciso, mas se eu sei que eu preciso, a pergunta é: por quê? Por que eu não faço isso? Meus irmãos, a resposta é porque desde Adão nós estamos fugindo de Deus. Desde Adão e Eva, quando pisaram na bola, que eu e você fugimos de Deus. Coloque isso na sua cabeça: você foge de Deus. Mas eu sou crente, mesmo assim, nós estamos constantemente fugindo de Deus. Por isso que, mesmo sabendo que sem oração a gente não prosperará, sem oração estamos abrindo um abismo nas nossas vidas, a gente não ora como convém. Por quê? Porque a oração é uma atividade essencial na vida do cristão. É o oxigênio do cristão. É algo espiritual. Por ser algo espiritual, queridos, há forças que lutam contra o cristão não ter essa vida de oração. É distração, forças físicas, forças circunstanciais, é falta de disciplina, vou falar rapidamente sobre isso, mas também são forças espirituais invisíveis, são forças visíveis e forças invisíveis, que não querem que você tenha uma vida de oração, que não querem ver você de joelho, que não quer ver você ali clamando ao Senhor, que não quer ver você com a Bíblia aberta, chorando, clamando, buscando. Há forças visíveis e invisíveis, meus irmãos. Não devemos ser meninos e meninas em relação a essa realidade espiritual. Sem essa vida de oração, meus irmãos, nós sucumbiremos. E por que não oramos? Por conta do nosso pecado. Porque nós fugimos da presença de Deus. A presença de Deus é o melhor lugar onde podemos estar. E por que não buscamos? Por conta do nosso pecado que ainda habita em nós, da natureza pecaminosa que habita em nós. Paulo vai orientar nesses versículos que nós acabamos de ler, vai orientar os irmãos de Colossos a orar com dedicação, vigilância, com agradecimentos, orar pelo anúncio e expressão do Evangelho, orar por sabedoria no convívio com as pessoas, no seu procedimento, no falar. Logo, meus irmãos, negligenciar essa vida de oração e a meditação da palavra de Deus é cavar um abismo para você mesmo. Quando oramos, estamos cultivando, meus irmãos, esse relacionamento com Deus. Quando eu não oro, olha agora, presta atenção, quando eu não oro, deixa eu voltar, quando eu oro, eu estou cultivando um relacionamento com Deus. Quando eu não oro, eu estou cultivando a presunção. A presunção, meus irmãos, é a serpente em pessoa. A serpente ainda fala. A presunção é a serpente em pessoa. Quando eu não oro, eu estou cultivando a presunção. E o que é presunção? A presunção, meus irmãos, ela está relacionada à arrogância.
A presunção está relacionada à autoconfiança excessiva. Nós presumimos que tudo irá bem com a nossa vida. Nós presumimos que tudo irá bem com o nosso casamento. Nós presumimos que tudo irá bem em nosso trabalho. Nós presumimos que tudo irá bem com a nossa segurança e da nossa família. Presunção, presunção, presunção. Quando a gente ora, a gente não tem nenhuma presunção, a gente busca que o Deus eterno, o Deus todo-poderoso, cuide de mim, da minha família, do meu casamento, do meu trabalho, dos que estão ao meu redor. É o contrário da presunção. Meus irmãos, nós temos agora um ano inteiro. Qual é a sua presunção? Quem foi o profeta que disse para você que tudo vai dar certo? Isso é presunção. O que a Bíblia diz é: ore. O que a Bíblia diz é: clame. O que a Bíblia diz é: dedique-se à oração. Coloque sua família no altar do Senhor. Coloque o seu filho no altar do Senhor. Agradeça. Coloque o seu trabalho no altar do Senhor. Coloque o seu futuro no altar do Senhor. Amanheceu. Coloque o seu dia no altar do Senhor, porque você não sabe o que acontecerá com você. Pare de presunção. Pare de ser orgulhoso, presunçoso, arrogante e compreenda que você é fraco, que você necessita de Deus, que você é dependente de Deus. Quando colocamos isso, meus irmãos, nós não aguentaremos ficar em pé e nós iremos clamar a Deus. É isso que Paulo está querendo dizer. Dedique-se à oração, estejam alerta. Esse alerta, meus irmãos, justamente por isso. Por que alerta? Coloca lá em 1 Pedro 5,8. 1 Pedro 5,8. Vamos ler juntos? Estejam. Tá bom, só até aí. Os irmãos compreenderam? Há forças visíveis e invisíveis. As invisíveis, quem está comandando é o diabo. Pode voltar lá em Colossenses. Aí está o cristão, 2024, veio de branco para a igreja, passou o Réveillon, de branco. Meu querido, você precisa dedicar-se à oração e estar alerta, não tenha presunção nenhuma. É preciso colocar tudo diante de Deus. Meus irmãos, é por meio da oração que nós temos nossos pecados confessados, nossos medos tratados, nossa esperança renovada, nosso relacionamento com Deus cultivado, nossas decisões confirmadas, nossos caminhos trilhados, nossos pedidos, desejos e sonhos ouvidos. Como então não orar? Por que não oramos? Primeira coisa que percebemos, porque nós estamos fugindo de Deus. Vida de oração é antinatural. Vida de oração é anticarne, é nadar contra a maré. Então precisamos, meus irmãos, identificar que maré é essa que é contra nós. A primeira é espiritual. O que é que eu posso fazer contra o reino espiritual? Eu tenho que resistir ao diabo e ele fugirá de mim. Mas e a maré que está aqui no meu caminho? Quais são os maiores vilões de uma vida de oração? Primeiro, não priorizar o prioritário. Uma agenda ocupada e a falta de priorização pode resultar em negligência da vida de oração. Não tem tempo para nada. Revise sua agenda. Aproveita agora 2024, revise. Você precisa ter um tempo a sós com Deus. Pode ser qualquer horário, um horário bom para você, não é quantidade de tempo, é qualidade de tempo, pode ser 15 minutos, pode ser meia hora, em que você vai sentar só você e Deus, como Cristo nos ensinou. Entra no teu quarto, fecha a tua porta. Pastor, eu não tenho porta no quarto. Não é isso. Vá para um lugar em que você não tenha distrações.
E ali você vai abrir a sua Bíblia e você vai conversar com Deus. E você vai ver, meu querido, que experiências você vai ter em 2024. Que sonhos realizados em 2024. Porque Cristo quer ouvir os seus sonhos, os seus projetos. Lembra do cego? Eu sempre uso esse exemplo. O cego de Jericó, o homem estava cego de nascença. E aí Cristo vai para ele e diz: o que é que você quer que eu faça? Como assim, Jesus? Está implícito. Não tem nada implícito. Fale para Deus o que você quer. Fale para Deus. Distrações, meus irmãos, ambientes ruidosos, dispositivos eletrônicos, meus queridos, atenção agora, atenção agora. Um dos maiores vilões de uma vida de oração é o celular. É o celular. Meus queridos, quantos homens, e eu não sei porquê, as mulheres também têm, mas parece que a estatística fala o contrário. Quantos homens chegam em casa e se isolam da sua esposa, dos seus filhos, para ficar mexendo no celular? Meu querido, você precisa estar alerta. Está alerta. Meus irmãos, o celular tem sido uma janela do inferno para muitas famílias. Por meio do celular é que o inimigo tem entrado em muitas casas e destruindo lares, pessoas, sonhos, projetos, vidas de oração. A gente, meus irmãos, quando começa a ver as redes sociais, não para. Eu gosto muito de ver esses vídeos inúteis da internet, eu confesso. Esses vídeos inúteis, esses vídeos rápidos, né? Vídeos engraçados. Quando eu vou olhar, Jesus Cristo. Eu estou sempre, meus irmãos, acompanhando a rede social. Sabe como? Você que tem celular Android, coloque aí por gentileza, Letícia. Quem tem celular Android? Quem tem celular iPhone? Eu não sei nem como mexer, essas coisas chiques demais. O irmão se vire. Quem tem celular Android? Viu, Levi? Quem tem celular Android, você vai clicar nas configurações. Olha lá, tem configurações. Aí você vai, onde tem aqui escrito bem-estar digital e controle parentais. Você clica lá. Quando você clicar, vai aparecer o tempo que você está utilizando naquele dia do seu celular em redes sociais. Hoje, eu já vi 35 minutos de redes sociais. Isso aí foi o que eu mandei. Porque eu precisei mandar algumas coisas hoje de manhã, relacionada a acampamento e tal. Mas eu uso mais durante o dia. Eu estou me policiando. Eu coloquei um limite no meu Instagram. Quando chega aquele limite, cai. Aí tem até uma mensagem: por hoje, basta. Aí, legal. Bacana. Meus irmãos, meia hora no Instagram passa rápido, mas meia hora orando com a Bíblia aberta parece uma eternidade, é ou não é? Precisamos compreender, meus irmãos, que a batalha da oração ela é espiritual. Então, meus queridos, homens e mulheres, como está o seu uso do celular? Quando chegar no final do dia, observe. Meus irmãos, não são poucos os adolescentes, jovens, quando chega no final do dia, tem 2, 3 horas, porque o que acontece aí? Aí, no meu só tem o WhatsApp aí, mas Chrome 20 minutos, WhatsApp 14 minutos, mas vai mostrar por aplicativo, Instagram, Facebook, YouTube. Se você ficar vendo o WhatsApp de segunda em segunda, ele vai contando, tá? Se você, por exemplo, está aqui no Instagram, viu um vídeo e saiu, não está contando não, tá? Ele só conta quando você estiver realmente usando. Vai dizer, não pastor, tá 3 horas aí porque eu usei o WhatsApp e depois esqueci o celular aberto. Não é isso não, não me engane não. Só conta o que você usar.
observe o quanto você está usando. E, meus irmãos, o tempo perdido, ele não volta mais. Dinheiro, quando você perde, você pode recuperar. Bens, quando você perde, você pode recuperar. Mas o tempo perdido é irrecuperável. Aquela meia hora na rede social foi uma meia hora que você perdeu à mesa com a sua família para conversar. Meus irmãos, é deprimente. Eu estava uma vez com Carlinha, a gente foi num restaurante, eu ia tirar foto, mas não tirei. Tinha um casal, um ao lado do outro, no restaurante, um no celular e o outro no celular, os dois no restaurante, um com o celular e o outro. Meus irmãos, isso é deprimente. Não faça isso, meu irmão, quando você sair com a sua esposa, nem com a sua namorada. Vai sair, faça um acordo, olha, vamos botar o celular aqui juntos, um do outro aqui, está travado. Mas pastor, aí eu conversando com alguém falando, pastor, falta assunto. Falta assunto porque está destreinado. Fica um olhando para a cara do outro, aí... Percebeu, queridos? Meu irmão, está sem assunto, não tem problema não. Fica ali, um olhando para o outro, até vir um assunto. Se não tiver assunto, não tem problema não. Está um com o outro. Como é que o pastor ficava antigamente, lá nos alpendres das casas, né? Ficava lá, né? Nheco na rede, um do lado do outro, olhando, um olhando para a cara do outro. Não precisa ter assunto não também. Um com o outro. Agora, um com o celular e o outro com o celular, aí por favor, meu irmão, ninguém está ali não. Ninguém está ali. Então, vai sair, pega o celular, não quebre não, não precisa quebrar o celular não. Mas você pega o celular e diz, olha, um acordo. Ao sairmos, chegou em casa, meu irmão, tome cuidado. Há relatos, muito comum, em todo canto. O homem chega, vai para o quarto, fica no celular, o tempo todo. Não é assim que funciona, meu irmão. Tome cuidado com isso aqui. Vida de oração é uma coisa que eu preciso ter essa intencionalidade, lutar contra a maré. Que mais são os vilões da vida de oração? Falta de disciplina, que tem a ver com isso. Frieza espiritual, uma coisa gera outra. Preste bem atenção. Quanto mais eu me afasto de Deus, de uma vida de oração, menos fome e sede eu vou ter de estar com Deus. Isso começa a gerar um ciclo vicioso. Frieza espiritual gera menos vontade de orar, que gera frieza espiritual. Isso vai se retroalimentando. Isso vai gerar pecados não confessados. Porque como é que você vai confessar os seus pecados se você não ora? Tem pecados, meus irmãos, que não é só assim, Senhor, perdoe meu pecado. Não, Senhor, vamos falar sobre esse pecado. Senhor, eu estou tendo muita dificuldade nesta área. Senhor, me mostre caminhos para mudar. Perdoe meu pecado. Não é assim, Senhor, perdoe porque eu... Não, meu irmão, Cristo sabe que não é assim. Se você não tem vida de oração, como é que você está confessando os seus pecados? Como é que você está fazendo uma autoanálise para mudar? Sentimentos de autossuficiência que tem a ver com a presunção. Olha só, coloque Apocalipse capítulo 3, verso 17. 17 e 18. Apocalipse 3, verso 17. Você diz, estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. Não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu. Dou-lhe este conselho: compre de mim ouro refinado no fogo e você se tornará rico. Compre roupas brancas e vista-se para cobrir a sua vergonha e nudez. E compre colírio para ungir os seus olhos e poder enxergar. Carta à igreja de Laodiceia. Meus irmãos, quanto mais você tiver, maior será a pressão para você não ter uma vida de oração. Incrível isso. Incrível.
Quanto mais bens você tiver, maior a pressão, maior a tentação para você não ter vida de oração. Porque quem não tem o que comer à tarde, no meio-dia, vai clamar ao Senhor de manhã. Quem não sabe o que virá amanhã, no amanhã, vai colocar hoje o dia de amanhã. Mas quando você diz, olha, eu já tenho onde morar, eu tenho o meu pão de cada dia, eu tenho o meu trabalho, eu sou aposentado, eu sou pensionista, eu tenho isso, eu tenho aquilo, então está tudo bem. Só se tiver uma terceira guerra mundial, que eu vou ter algum problema. Então, essa autossuficiência gera uma tentação absurda para uma vida de oração. É incrível isso, meus irmãos. Logo, o que deveria ser motivo de bênção, torna-se pedra de tropeço, porque o irmão e irmã que tem as 3 refeições em dia, mais lanche, o irmão que tem onde reclinar a sua cabeça, o irmão que tem roupa, o irmão que tem tudo, o irmão que está trabalhando, Deus está abençoando, ele está vendo o fruto do seu trabalho prosperar, era para ele estar orando mais ainda, mas é o contrário, é uma linha, meus irmãos, contrária. Quanto mais eu prospero, mais a vida de oração vai caindo. A não ser que você tome a liderança da sua vida espiritual e diga, epa, quando eu estiver, quanto mais eu prosperará, aí é que eu devo orar. Isso está lá na palavra do Senhor no Antigo Testamento. Deus diz, olha, quando você chegar na terra de Canaã, terra que eu lhe dei, quando suas mãos começar a prosperar, não diga a si mesmo, o fruto do meu braço foi que conquistou essas coisas. Pelo contrário, reconheça que é o Senhor, quem lhe dá essas coisas. Por isso, meus irmãos, precisamos compreender essas coisas. Preciso ter uma vida de oração. E essa vida de oração, queridos, ela tem que ser regada. Porque veja, na Bíblia, na palavra do Senhor, orar e meditar na Bíblia estão juntos. Na oração, como é que você quer ser ouvido por Deus se você não ouve a Deus? Como é que você quer ser ouvido por Deus se você não ouve a Deus? Por meio da palavra. Oração e palavra andam juntos. Fizemos agora a campanha, terminamos em outubro, a leitura bíblica em comunidade. Lemos 2 capítulos por dia. Para esse ano não teremos essa campanha. Nós teremos uma outra campanha. Na campanha irmãos, cada um leia a Bíblia. Nós estamos lendo aqui a leitura sequencial do Novo Testamento. Nós começamos a ler Mateus, estamos em Mateus 5. Então, cada domingo, lemos um capítulo da Bíblia. E vamos indo. Mas eu quero agora estimular, eu pedi a recepção que me ajude nesse momento. Eu quero estimular os irmãos a lerem a Bíblia em casa, juntem a oração. E as irmãs vão estar passando aí, para a mão de vocês, um guia. Esse guia, você vai, toda vez que você fizer a leitura bíblica, você vai marcar um X, em que você pode entregar, minhas irmãs, pode entregando. Então, pode, irmã Rosa para o lado de cá, a irmã para o lado de cá. Então, esse guia é um guia simples, você vai pegar, você vai ler. Qual a sugestão? Comece lendo pelo Novo Testamento, depois você vai lá para o Velho Testamento, lê um capítulo, você marca lá, lê um segundo capítulo, você vai marcar lá, para que você não se perca nessa leitura. Qual é a ideia? A ideia é que você, meu irmão, minha irmã, fique cada vez mais íntimo de Jesus por meio desse relacionamento através da oração e da palavra de Deus. Mas observe ainda o verso 2, coloca aí o verso 2. Colossenses 4, 2. Sejam alertes, sejam agradecidos. Meus irmãos, quando a gente cultiva uma vida de oração, uma das coisas que temos que fazer é ser agradecidos, é agradecer ao Senhor.
quando você for orar, nunca esqueça de reconhecer o que Deus tem feito por sua vida, o que Deus tem feito por você. Pare de focar só no que falta e comece a reconhecer o que você tem, o que Deus lhe deu, o que Deus tem feito para você. Aqui ainda tem para o lado de cá. Já pegaram aqui? Deixa eu ver aqui uma, irmã Lene. Então, quando você estiver em oração, meus irmãos, na palavra, obrigado, irmã. Então, aqui tem só algumas orientações básicas de como ler e meditar na Bíblia, né? Então, atrás é o Novo Testamento e na frente é o Antigo Testamento. Pastor, mas esse marcador é muito grande, passa da minha Bíblia. Então, compre uma Bíblia de verdade, uma Bíblia melhor, meu irmão. Não é que a sua é de mentira, não, mas é que a sua tem a letra tão miudinha que você não consegue nem ler. Pastor, esse guia não cabe no meu Novo Testamento dos Gideões. É verdade, não cabe no livro dos Gideões mesmo, não. Então, invista na sua vida espiritual. Compre uma Bíblia boa agora em 2024, com a letra boa. Porque, meus irmãos, lembra que eu falei a vocês no Natal? Foi Natal ou Ano Novo? 70% dos adolescentes do Brasil leram menos de 10 páginas no ano. É mole, Esther? 70% dos adolescentes de 15 a 17 anos leram menos de 10 páginas por ano. Isso envolve livro didático. Aí o cristão que não lê fora, também não lê a Bíblia. Também não lê a Bíblia. 10 páginas, meus irmãos. Brincadeira é isso? Então é preciso você, meu irmão, minha irmã, ser uma pessoa de leitura. Tanto da Bíblia como fora da Bíblia. Não é verdade? Então você vai, quem não pegou ainda, depois pega esse guia, tá? Vai lhe ajudar. Então sejam agradecidos. Meus queridos, quando o cristão ele não tem esse coração agradecido, ele não vai conseguir desenvolver uma vida de santidade. Então, enquanto estiver orando, reconheça o que Deus tem feito por você. Reconheça como Deus é misericordioso. Lembre-se, Cristo não tem obrigação nenhuma de lhe dar aquele Opala 85 que você tem em sua casa. Não tem obrigação nenhuma de lhe dar aquela bicicleta que você tem em casa. Aquele seu travesseiro bom. Não obrigação nenhuma ele tem. Então o que você tem é graça, misericórdia do Senhor. Seja agradecido para com Deus. Em segundo lugar, queridos, então nós estamos falando dos fundamentos. Fundamento principal, relacionamento com Deus. Segundo fundamento, meus irmãos, quem ama a Deus, quem tem relacionamento com Deus, serve a Deus. Olha o versículo 3. Ao mesmo tempo, orem também por nós, para que Deus abra uma porta para a nossa mensagem, a fim de que possamos proclamar o mistério de Cristo, pelo qual estou preso. Verso 4, orem para que eu possa manifestá-lo abertamente, como me cumpre fazê-lo. Aqui nós aprendemos uma coisa, meus irmãos, antes de falar do serviço. Observe o coração agradecido de Paulo. Ele poderia pedir oração para ser livre da prisão, não poderia? É lícito ou não? É lícito. É lícito, mas meus irmãos, Paulo estava tão focado no serviço a Cristo, tão focado na missão, tão ligado no que Deus estava fazendo por meio dos gentios, que ele pede oração, não para ser livre da prisão, ele pede oração, meus irmãos, para que o evangelho cresça. Olha como ele se anula a esse ponto. Ele vai sair da prisão. Os irmãos oravam para ele sair da prisão, mas ele mesmo, meus irmãos, estava tão intencionado naquilo que Deus mandou ele fazer, que ele diz, meus irmãos, ore por nós. Olha o verso 3, volta aí no verso 3, ore por nós, para que Deus abra uma porta. Peraí.
Estamos falando do apóstolo Paulo. Estamos. Aquele que ressuscitou, Eutico, é ele mesmo. Ele está pedindo oração para Deus abrir porta? É isso mesmo. Meus irmãos, há um mistério aqui. Há um mistério. Deus age em resposta à oração. É incrível isso, meus irmãos. Deus age em resposta à oração. É incrível. Então Paulo diz, olha, Deus me enviou para os gentios, eu sou apóstolo para os gentios, Deus tem feito uma obra maravilhosa nos gentios, então orem para que Ele abra uma porta para a nossa mensagem. Abra mais áreas. Então, meus irmãos, Paulo, ele pede para o povo orar, mas a oração também junto com a área ministerial. Paulo está envolvido ministerialmente, ele não está só. Observe, por exemplo, ainda em Colossenses capítulo 4, abra aí por gentileza agora, o verso 7. Tíquico informará a vocês de todas as coisas a meu respeito. Ele é meu irmão amado, ministro fiel e cooperador no serviço do Senhor. Cooperador, meus irmãos, no serviço do Senhor, mas não é só ele não, meus irmãos. Ele, olha agora o verso 9. Ele irá com Onésimo, fiel e amado irmão, que é um de vocês, ou seja, é membro lá da igreja. Eles irão contar tudo o que está acontecendo aqui. Olha o 10. Aristarco, meu companheiro de prisão, cooperador ali junto com Paulo, envia saudações, bem como Marcos, primo de Barnabé, que escreveu o Evangelho de Marcos. Aqui é João Marcos, que escreveu o Evangelho de Marcos. Olha só a turma, é todo mundo trabalhando. Quem levou essa carta para Colossos foi Epáfras, também chamado Epafrodito. Todo mundo em movimento. Um visita Paulo, um é companheiro, um dá assistência, outro leva a carta, um faz isso, outro faz aquilo. Igreja em movimento, meus irmãos, cada um. Olha agora o versículo 11. Jesus, chamado justo, não é Jesus Cristo, né? É um homem que tinha o nome de Jesus e era tão santo esse homem que tinha um apelido. Além, não bastava ter o nome de Jesus, colocaram um apelido nele, o justo. Então, Jesus, o justo, também envia saudações. Esses são os únicos da circuncisão, ou seja, judeus, que são meus cooperadores em favor do reino de Deus. Meu irmão, todos nós precisamos ser cooperadores do reino de Deus, de alguma forma cooperando. E Paulo diz, olha, eles têm sido uma fonte de ânimo para mim, porque, meus irmãos, o trabalho ele é em conjunto. Olha agora o 12, Epáfras, que é um de vocês e servo de Cristo. É uma outra expressão para falar de discípulos. Servo. O que um servo faz? Essa é fácil. O que um servo faz? Serve. Então, os cristãos são muito chamados, costumeiramente chamados de servos de Jesus. O que o servo de Jesus faz? Ele serve Jesus. O que é que Epáfras está fazendo? Ele está sempre trabalhando. Olha agora aqui, meus irmãos, um tipo de trabalho que eu até falei ontem lá no Rubalo, que é muito negligenciado, é o trabalho da oração. Olha o que Epáfras faz. Ele está sempre trabalhando por vocês em oração. Oração é ativa, meus irmãos. Oração é trabalho. Oração é atividade plena. Epáfras está sempre trabalhando em oração. Oração, orando para os irmãos. Senhor, dá ânimo. Senhor, conforta. Senhor, liberta. Trabalhando constantemente em oração. Para que, como pessoas maduras e plenamente convictas, continuem firmes em toda a vontade de Deus.
Meus queridos, essa é a vontade do Senhor, e isso era tão importante. Observe o verso 13 agora. O 13: dele dou testemunho de que se esforça muito por vocês e pelos que estão em Laodiceia e Hierápolis. Continue o 14. Lucas, o médico amado, e Demas enviam saudações. Demas vai, aí ele está firme, mas depois Demas vai pular o muro, Demas vai se desviar. E, continue, o verso 15: saúdem os irmãos de Laodiceia, bem como Ninfa e a igreja que se reúne em sua casa. Os irmãos estão em movimento, meus irmãos. Eles se reúnem na casa da irmã Ninfa, eles estão trabalhando. A igreja em Laodiceia, a igreja em Colosso, a igreja em Hierápolis. Paulo diz: olha, a igreja precisa ficar alerta. Então, orem e leiam essa carta. Olha o verso 16. Depois que esta carta for lida entre vocês, façam que também seja lida na igreja de Laodicenses, e que vocês igualmente leiam a carta de Laodiceia. Essa carta foi perdida, a de Laodiceia, mas não há nada de novo nela. O que tinha nela, já temos em outras cartas que o apóstolo Paulo escreveu. Então, o que é isso, queridos? É igreja em movimento. E se um irmão que acha que não pode servir, Paulo ficou sabendo de um irmão, olha o que ele vai escrever no 17: digam a Arquipo, cuide em cumprir o ministério que você recebeu no Senhor. Paulo cuida de tudo, meus irmãos. Diga para Arquipo, ele é um servo, ele tem um ministério, diga para ele cuidar. Diga que não tem tempo para ficar aí passeando, não. Então, meus irmãos, o segundo fundamento de uma vida cristã frutífera para 2024 é serviço. Sirva ao Senhor. Cristãos que não servem a Jesus estão apáticos. Como eu posso servir a Jesus? Orando pela igreja. Orando pela igreja. Não é orando por você, pela sua gastrite, não. Veja, você pode orar pela sua gastrite, mas é você. Você não está servindo ao Senhor aí, certo? É lícito orar pela minha gastrite e continue orando. E tire a coxinha do terminar o dia, senão você vai embora mais cedo. Você vai para o encontro com o Senhor mais cedo. Você ora pela sua gastrite, mas quando você ora pela igreja, quando você ora por missões, quando você ora pelo sertão, quando alguém de Apibaf, de Augusto Franco, ora por Rubalo, quando alguém do Rubalo ora por Augusto Franco, você está servindo a Deus. Percebe? Quando você ora para que o irmão permaneça firme, Senhor, coloca agora a irmã Mariazinha, ela teve uma grande dificuldade, Senhor, firma os seus pés, não deixa, Pai, que essa dificuldade a retire dos seus caminhos. Quando você faz isso, você está servindo a Deus. Então, meus irmãos, ore. Como servir a Deus? Ore pela igreja. Como servir a Deus? Com os seus recursos financeiros. Meus irmãos, observe o cristão típico, um cristão que poderia já ser classificado como um cristão nominal ou um cristão que está muito apático. Ele é um cristão autêntico, ele foi convertido pelo Senhor, ele tem o seu nome escrito no livro da vida, mas ele está um cristão apático. É o tipo de cristão que ele não tem vida de oração. Consequentemente, há pecados alojados domésticos em sua vida. Ele é presunçoso, porque se ele não ora como convém, ele tem uma presunção de que tudo vai bem, porque ele trabalha, ele tem suas economias, ele é um cara esperto, ele dá conta do recado. Então ele é um cristão presunçoso, ele não contribui na sua igreja local, ele não tem compromisso com dízimos, com ofertas missionárias, ele não tem compromisso com a sua comunidade, com o avanço do reino de Deus, ele não tem um relacionamento com o Senhor, ele não serve ao Senhor. Você não pode contar com ele, nem com a sua oração, nem com o seu dinheiro, nem com o seu muque, nem com o seu serviço.
ele é um cristão que vive para ele se basta. Ele canta aquela música, eu me amo e não posso viver sem mim. Ele é um cara que é plenitude dele mesmo. Esse cristão é um cristão típico daquilo que Paulo está dizendo para não sermos. O contrário, é um cristão que busca uma vida de oração, é um cristão que se envolve, é um cristão que na sua vida devocional ora por você, ora por ele mesmo, ora pela sua família, ora pela igreja, ora por outros que ele vai se lembrando e cujo Espírito Santo vai direcionando. É um cristão que está sempre à disposição para ouvir um irmão falar uma mazela, para orar por um irmão, para abraçar um irmão, para visitar um irmão, para ajudar na igreja do Senhor. Ele se envolve no que vem a sua mão para fazer, conforme as suas forças. Ele serve ao Senhor com os seus talentos, ele prega o Evangelho. Meus irmãos, precisamos compreender que devemos nos envolver na prática da pregação do Evangelho. Não tem como, meus irmãos, entrarmos 2024, chegarmos em 31 de dezembro e você não ter tido a experiência de ter feito um estudo bíblico com alguém. Nós fizemos aqui a campanha, já até sumiu já aqui os livros, com aquele guia. Alguns fizeram, outros não fizeram. Já fiz uma encomenda de missões nacionais, já pagou a tesouraria, está chegando aí um novo material, que é aquele Evangelho de João e o RD. Augusto Franco e Rubalo precisam se envolver. Eu vou explicar depois como vai ser funcionar. Precisamos convidar as pessoas para fazer estudo bíblico com a gente, discipulado. Meu irmão, não tem como você estar num fundamento firme de fé sem ter a experiência de ter falado com alguém do Evangelho de Jesus Cristo. Não tem como. Pastor, não sei, sabe? Do seu jeito, fale. Será que não tem ninguém no seu círculo de amizade? Não tem ninguém no seu círculo profissional que você possa falar do Evangelho? Há sempre uma forma de fazer. Ao invés de ficar mandando no WhatsApp aquelas coisas fake news que tem, mande um versículo. Vamos nos envolver com isso, meus irmãos. Como servir a Deus? Ajudando pessoas em suas necessidades, ajudando pessoas que precisam, ajudando os pobres. É tão digno isso do Senhor, em cooperação com os demais irmãos. Queridos, abra aí por gentileza, João 12, 26. Hoje não tem escola dominical, então estou bem tranquilo na mensagem. Sem pressa, de boa, né? Depois eu fiquei sabendo que parece que vai ter um lanchinho aí, né? Alguém pode dizer, pessoal do Rubalo, volto sempre. Que é isso, rapaz. Mas isso é por causa do Rubalo, não. Olha, é igual quando chega em casa, né? Chega uma visita, né? Aí chega a criança. Olha, só porque tem visita, tirou esses pratos. Menino! Oxente! Usa diariamente esses pratos aqui. Que é isso, rapaz? Não usa não, pai. Usa aquele copo de birita. Que é isso, rapaz? Então, hoje pela manhã teremos um lanchinho, como é comum. Não, brincadeira, não é comum não. Não posso mentir não, irmãos. Vamos voltar. Meus irmãos, João 12, 26, a igreja lê em uníssono. Quem? Existe um recurso na língua portuguesa que é a inferência, que é quando você lê o texto, qualquer texto, e o texto ele está em uma ordem escrita, mas que você pode inverter essa ordem sem perda de sentido, tranquilamente. Então veja, Cristo está dizendo, é Cristo falando,
quem me serve precisa seguir-me. Se eu disser, quem me segue precisa servir-me. É totalmente ligado ao que está ao centro do versículo. Por quê? O que ele está querendo dizer? Olha, tinha gente servindo Jesus sem seguir. Tem ainda hoje pessoas que são ligadas ao legalismo, ao ativismo. Então Cristo fala, olha, meus queridos, ele estava querendo combater esse tipo de gente. Olha, querido, não basta você me servir, tem que me seguir. Mas o inverso é igual. Quem me segue, serve. Por quê? Porque quem me serve, onde eu estou, o meu servo também estará. E aquele que me serve, o meu Pai o honrará. É uma questão, meus irmãos, implícita. Então a pergunta é: o quanto você ama Jesus a ponto de dedicar sua vida a Ele? Esse é o ponto. Esse é o ponto. O quanto você ama Jesus. É fácil dizer, né? Ame ao Senhor com todo o seu coração, de todo o seu entendimento, de toda a sua alma, de toda a sua força. Amém. Mas a pergunta é: o quanto você ama esse Deus a ponto de estar envolvido no serviço dEle, no reino dEle? Você compreende o que foi feito pela sua vida? Você compreende as trevas que foram tiradas da sua vida? Então você deve, meu irmão, investir naquilo que você acredita. Nós falamos isso ontem no Robalo, falamos disso no culto do Réveillon, da virada, porque eu preciso repetir isso para afirmarmos o firme fundamento sólido de uma igreja bíblica sólida para 2024. João 10, 37. Quem ama, João 10, 37. João 10, 37 a 39. Acho que eu peguei o texto errado. Não, é esse mesmo. Mateus 10, 37. Mateus 10, 37. Quem ama seu pai ou a sua mãe mais do que a mim não é digno de mim. Quem ama seu filho ou a sua filha mais do que a mim não é digno de mim. E quem não toma sua cruz e não me segue não é digno de mim. É um monte de gente que não é digno de Jesus, percebeu? Não pensa que é fácil ser discípulo de Jesus? Quem acha a sua vida, 39, a perderá. E quem perde a sua vida por minha causa, a encontrará. Amar a Deus sobre todas as coisas é o próximo como a mim mesmo. O que muitos estão fazendo? Eu amo a mim mesmo de uma forma maior do que a Deus e de que ir ao meu próximo. Aí você inverteu a sequência, queridos. Não era amar muito a si mesmo, além de Deus e do próximo. É amar a Deus em primeiro lugar e depois o próximo como a si mesmo. Mas tem muita gente que ama a si mesmo de maneira tão intensa, que passa o amor a Deus e ao próximo. Então ela vive para si, ela só vive para ela, o que ela quer é curtir, o que ela quer é lazer, o que ela quer é diversão, o que ela quer é ter os seus sonhos somente realizados, o que ela quer, e ela faz de Deus um servo. E ela faz do próximo um instrumento para cumprir os seus desejos. Logo, meus irmãos, não é isso que a palavra do Senhor diz. Em terceiro lugar, terceiro fundamento, primeiro, relacionamento com Jesus, por meio de uma vida de oração e da palavra de Deus. Segundo, se eu amo, eu sirvo. É uma vida de serviço, uma vida de entrega, me envolver, orar pelo reino, orar pelas pessoas, gastar dinheiro no reino, gastar talento no reino, ser útil de alguma forma. Terceiro lugar, cuidar do meu testemunho público. Essas três coisas, meus irmãos, elas resumem praticamente tudo que a gente fala aqui na Bíblia. Olha o versículo 5 de Colossenses 4.
Colossenses 4, 5, sejam sábios no procedimento para com os de fora. Quem são os de fora? Os não crentes. Paulo está falando, meus queridos, não basta você ter uma vida de oração intensa. Na verdade, seria até é uma coisa que não dá para fazer, né? Eu ter uma vida de oração, eu ser uma pessoa que serve a Deus e ter um mau testemunho. Não dá para acontecer. Se você tem um mau testemunho, porque alguma coisa quebrou no meio do caminho. Paulo está dizendo, olha, cuide do testemunho público da igreja de Cristo, da sociedade. Porque o povo olha para a igreja e ela vê Jesus. Se vocês não cuidarem do testemunho, ele vai dizer, sejam sábios, meus queridos, aproveitando ao máximo cada oportunidade. O seu falar, diz o verso 6, seja sempre agradável e temperado com sal, para que saibam como responder a cada um. Queridos, primeiro, nós temos que ser sábios no procedimento. E o que é isso? O nosso testemunho público. Meus irmãos, como está o seu testemunho público com os de fora? Você, cristão, como você é visto na sua família, que não é cristã? Como você é visto com seus colegas de trabalho? Como você é visto na sua vizinhança? Meus irmãos, isso é muito sério, não podemos negligenciar. Olha Mateus 5,16. Mateus 5,16. Vai dizer o seguinte, olha, assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. 1 Pedro 2,12. 1 Pedro 2,12. Vivam entre os pagãos, aqui a versão, outra fala gentios, né? É os não cristãos. Vivam entre os não cristãos de maneira exemplar, para que, mesmo que eles os acusem de praticar o mal, observem as suas boas obras que vocês praticam e glorifiquem a Deus no dia da intervenção dele, no dia da vinda do Senhor. Meus irmãos, precisamos compreender que o nosso testemunho público é muito importante. Então, meu irmão, minha irmã, como é que está o seu testemunho público? Está devendo alguém? Cuidado. O irmão briga facilmente lá fora. Cuidado. Meus irmãos, isso é uma questão, meus irmãos, que é diária. E ninguém está livre disso. Deixa eu contar aqui um testemunho. Eu contei quinta-feira. Estava eu na minha academia, malhando. Os irmãos perceberam, né, que eu estou na academia. E aí lá malhando, aí um abençoado, o que ele fez? Eu não vou com muita frequência não. Mas aí, eu estou querendo ser disciplinado. Aí ele pegou um peso, chama anilha, né, anilha, e aí botou, assim solto, e ele botou o celular dele próximo. Aí eu fui lá, peguei o peso, porque tinha vários celulares, peguei o peso e fui fazer o meu bíceps. Daqui a pouco ele vem com tudo. Epa, esse peso aqui é meu. Eu digo, o peso é seu como? Estava ali jogado. Não, ali você não viu não, foi o celular. Eu digo, cara, você é muito ousado. Aí bati boca com o rapaz. Não, cara, você não sei o que, não. Aí Carlinha perguntou, né? E o rapaz era marombado? Eu disse, o pior que era. Rapaz, você é muito ousado. Eu digo, não, leva aí, cara, leva aí, vá. Você é muito ousado, cara, você é cara de pau. Aí depois, meus irmãos, eu fiquei tão mal ali malhando. Eu disse, meu Deus, que testemunho que eu estou dando agora. Ele não sabe que eu sou cristão, mas amanhã ele pode saber. E aí, ele não é quem está errado e quem está certo.
Porque na hora, de repente ele botou ali, alguns fazem isso, né? Acho que é normal, tipo, bota o peso aqui e bota o celular assim, sei lá, indicando, enfim. Mas, meus irmãos, nós somos chamados para orar por aqueles que nos perseguem. Nós somos chamados a caminhar a segunda milha. Somos chamados a dar a face, no seguinte sentido, de que é melhor perder e manter o testemunho, do que querer ganhar, porque nessa hora não tem quem, é como no trânsito. Quem é que está certo no trânsito? A pessoa lhe cruza, ela está toda errada, mas ela não compreende que está errada, e como é que você vai, naquela hora, naquele trânsito, convencê-la do erro? Aí na hora eu fui lá, falei com ele, toquei no braço marombado dele, disse: amigão, rapaz, me desculpe, que está aqui nessa agitação, academia, eu não vou nesse horário, eu gosto no horário de meio-dia, 12h30, mas eu fui no horário de 6h30, entupido da academia. Só aí, a academia está aqui, muita gente, você me desculpe. O cara, não, tranquilo, ele não pediu perdão, nem desculpa, eu não dependo disso, mas eu precisei pedir desculpas a ele. Amigão, me desculpe, eu errei em ter feito isso, ter criado aquela situação. Ele, não, de boa, tranquilo, pronto. Ali, meu irmão, eu fiquei em paz. Um minutinho, meus irmãos. Na hora, para um pegar uma manilha e dar um supapo não no outro, é rapidinho. Aí está eu agora, irmão, cadê o pastor? Não, está hospitalizado, que brigou com o marombado na academia. Mas olha que situação. Aí agora 6 meses de recuperação, por conta de 1 minuto, 1 segundo, 1 minuto. São segundos, meus irmãos. Cuidar do testemunho, meus irmãos, é muito importante. Cuidar do testemunho, meus irmãos, já estou indo para o fim, é estar disposto a perder. Por quê? Como eu li aqui, quem acha a sua vida, não li não, Mateus 10:37, quem acha a sua vida perderá, e quem perde a sua vida, por minha causa, a encontrará. Está disposto a dar testemunho na sociedade, é estar disposto a perder, a recuar, a caminhar o segundo quilômetro. Se você não está disposto a isso, você não dará o testemunho, porque você não quer perder. A gente não quer perder em nada, nem no pau ímpar, numa brincadeira assim. Mas precisamos compreender que por amor a Cristo, por amor ao reino de Deus, por amor a dar um bom testemunho, eu vou recuar. Vou dizer, olha, eu sei que ele está errado, eu sei que isso não é correto, mas eu tenho eu tenho o Espírito Santo em mim. Ele não tem. Eu conheço a Cristo, ele não conhece. Eu tenho um chamado de dar bom testemunho, ele não. Então alguém tem que recuar. Tem que ser quem? O cristão. Então eu vou precisar recuar. Por isso que bem-aventurados mansos, porque eles herdarão a terra. Quem é manso? É quem para de dar coice. Manso é de animal. A gente precisa, meus irmãos, em 2024, parar de dar coice. E aí, esse coice acontece, volta lá em Colossenses 4, versículo 6, no falar, bom testemunho no procedimento e no falar. O seu falar tem que ser temperado, meus irmãos, com sal. Aqui, veja só, aqui a ideia do sal, não é para preservar não, aqui a ideia de Paulo, sabe o que é? É o seguinte, é sal na medida certa. Sabe? Quem cozinha sabe disso, né? Olha, nem sosso nem salgado, é bem temperado, sabe, Jane? Né? Aquele jeito assim, tal, é só uma pitadinha, não é nem 0, nem 2 pitadas, sem sal não dá. Qual é a ideia aqui, meus irmãos? Aqui a ideia é que o cristão ele tem que ponderar a sua fala, nem ficar totalmente em silêncio, quando se deveria falar, nem também falar demais,
quando deveria ficar em silêncio. Observe aí, meus irmãos, Efésios 4, 29. Efésios 4, 29, ó. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês. Palavra torpe aqui não é palavrão somente. É palavra que não faz, que não agrada, que não edifica. Nenhuma palavra que não edifica saia da boca de vocês, mas apenas que for útil para edificar os outros. Logo, alguns falam o seguinte, né? Não, pastor, eu não falo nada. Porque eu li provérbio que fala que quem não fala é o sábio. Não é assim também. Não é assim também, meu irmão. O irmão perdeu a língua, foi? Não, meu querido. Tem que ter sabedoria. Na hora de falar, você tem que falar uma palavra para edificar o irmão, conforme a necessidade. Não é falar toda hora. Tem que falar pouco, mas tem que falar pouco e bem, na hora certa, no momento certo, algo útil para edificar. Se o que você for falar, meu irmão, for para minimizar, for para diminuir, for para criticar, não fale. Fale no espelho. Mas se for para... Porque tem gente, meus irmãos, que eu vou dizer, viu? Só fala para diminuir, só fala para dizer, olha, você está com essa doença? É? Eu vou dizer, viu? Minha comadre lá estava melhor que isso e ela morreu tem 3 meses. Tem gente que só fala assim. Você fala, mulher não está certo não. Tem mães que falam isso para os filhos. Não, meu filho, você nunca vai conseguir, você é um... Que é isso, meu irmão? Não faça isso. Provérbios 25, 11. Eu estou falando muito hoje porque vou estar inclusive de férias, né? Hoje a igreja já avisando, né? Então, final de janeiro agora, estaremos de férias com a graça de Deus, voltaremos em fevereiro, mas estaremos a igreja em plena operação, com as lideranças, os ministérios, todo mundo trabalhando. Isso é muito bom, pela graça de Deus. Então, como eu vou sair de férias, eu vou falar muito, mas vou terminando. Então, a palavra proferida no tempo certo é como frutas de ouro incrustadas numa escultura de prata. Uma versão antiga diz, como maçãs de ouro e salvas de prata, assim a boa palavra dita no seu devido tempo. Então, cuide, meu irmão, do seu testemunho. E aí, meus irmãos, aproveitando ao máximo todas as oportunidades. Volto para Colossenses 4, versículo 6. Oportunidade para quê? Ao 5 então, né? Volto para o 5. Não, 5. Isso. Oportunidade para quê, meus irmãos? Para dar o bom testemunho, para ser útil na vida de uma pessoa, trazer uma palavra de ânimo, trazer alegria, trazer encorajamento, anunciar o evangelho, palavras que possam ser usadas para o fim que Deus possa querer usá-la. Agora, meus irmãos, antes de encerrar, olha o que Paulo vai dizer nesse versículo 5. Sejam sábios no procedimento para com os de fora. Por que Paulo fala isso? Porque Paulo, meus irmãos, ele já entende que os irmãos estão sendo sábios no procedimento com os de dentro. Mas será que eu e você, meus irmãos, estamos tendo um bom procedimento com os de dentro? Eu preciso ter um bom procedimento de ações e de fala, tanto com os de fora, mas sobretudo com os de dentro. Meus irmãos, quantas pessoas não têm feito o seu dever de casa? Primeiro eu preciso fazer o dever de casa, para levar para fora, porque é o que muitos dizem o seguinte, né, que como é aquele ditado? O costume de casa vai à praça. Tem muita gente que lá fora tem dado mau testemunho com os de fora, porque ele dá um mau testemunho com os de dentro. Meus queridos,
Como está o seu testemunho com a sua família? Meus irmãos, tem uma coisa muito séria que quero dizer para vocês agora, eu não posso me eximir de dizer. Você que é casado, como você trata a sua esposa? Como você trata o seu esposo? A maior expressão de testemunho, de caráter cristão, é como você trata o seu esposo e a sua esposa. Porque é no seio de casa que a gente deixa as máscaras caírem. Você consegue ser um mascarado fora. Você consegue colocar uma roupa fora, mas dentro de casa você vai ser quem você é, cedo ou tarde. E aí quem está mais próximo de você é que você vai revelar o seu caráter, o seu compromisso, o seu testemunho com Cristo. Então, a maneira como você trata a sua esposa, o seu esposo e os seus filhos por tabela, demonstra quem você é, demonstra o seu compromisso para com Cristo, demonstra o nível da sua santidade. Ninguém está vendo, mas às vezes você é rude com a sua esposa, às vezes você é uma pessoa insensível com a sua esposa. Ninguém está vendo. Você chega na igreja com a sua camisa bonita, com o seu cabelo penteado, no seu trabalho você é uma pessoa solícita, no seu trabalho alguém pede um favor, você está ali pronto, mas em casa, muitas vezes a esposa pede um favor, você a oprime, usa uma teologia equivocada, medieval, para oprimir a esposa, para subjugar a esposa. E a esposa ali muitas vezes vive em uma clausura, e ela diz, meu Deus, meu marido é crente, mas age como se não fosse, mas ela não fala fora porque ela te ama, e ela não quer descascar a sua imagem. Como está o seu procedimento de dentro, meu irmão? E a esposa também para com seu esposo, para com seus filhos. Quando você, meu irmão, e aí agora falo para o esposo, quando você, meu irmão, esposo, pai, no domingo, dia do Senhor, fica em casa, que testemunho está dando para o seu filho? Pegou na ferida, pastor. Pastor é para isso. Pastor é para isso. Estou lá domingo descansando. Hoje eu não vou não para a igreja. Aí a esposa vai. Eu estou falando isso pelas estatísticas. Geralmente são assim. A esposa vai. Aí o filho vai. Não, quero ficar com o painho. Olha o testemunho que você está dando, abençoado, para o seu filho. O testemunho com os de dentro. Você está construindo uma imagem. Você está construindo um estilo, um conceito, um perfil. Percebe? Eu preciso olhar para dentro de casa. Dentro de casa é a sua igreja. É o seu povo, é a sua comunidade. Então, você perdoa o cônjuge, você ama o seu cônjuge, você serve um ao outro, você é solícito um com o outro, você é perdoador, você é misericordioso. Como é a sua casa? Como é que você vai ter um bom testemunho com os de fora por muito tempo, se você não é com os de dentro? Com os de fora, você consegue fazer ali e ali, mas se você não mudar quem você é na sua essência, começando com os de casa, cedo ou tarde, o seu mau testemunho virá à tona. O seu mau testemunho virá à tona. E aí precisamos olhar, dizer, Senhor, como eu estou tratando a minha casa? Qual é o testemunho, o meu testemunho com os de dentro? Não só com os de fora, com os de dentro. Eu acolho, eu amo, eu tenho tempo para a minha família, eu ouço a minha família. Porque a gente está falando aqui, meus irmãos, de um ajudar uns aos outros no serviço. Dizer, meu irmão, olha, chore com os que chorem, com os que choram, alegre com os que se alegram, na igreja. Mas como você não faz isso em casa? Às vezes chega o seu filho em casa, chorando, você fala, eu não digo nada, ele sabe o que faz. Como?
Como se você não conversa com seu filho adolescente, como você vai conversar com o filho dos outros? Como? Se você não sabe como seu filho está passando na escola, quais os dilemas deles, quais os sonhos deles, como se você não para ouvir a sua esposa, ou a esposa não para ouvir o esposo, como é que você está, meu filho, como é que está, quais são os seus problemas, seus dilemas, como você vai ouvir outros? Se você não cuida do seu pai, da sua mãe, como você vai cuidar do pai e da mãe dos outros? Não funciona assim. É simples. Paulo vai dizer que quem não cuida dos seus é pior que um descrente. Então, meus irmãos, para termos uma vida frutífera, de santidade em 2024 e além, precisamos cuidar do nosso bom testemunho, não nos esforçando para ter um bom testemunho, mudando a nossa maneira de pensar, mudando a essência, transformando-nos pela renovação da nossa mente. Não pode ser um projeto, o testemunho não pode ser um projeto, tem que ser o meu estilo de vida. Eu quero concluir, meus irmãos, orando, porque eu faço uma pergunta: imagine que tipo de pessoa seríamos se colocássemos esses ensinamentos em prática em 2024. Já imaginou, meu irmão? Se projete, sonhe com isso. Sonhe tendo uma vida devocional com Deus maior e melhor. Sonhe em você tendo períodos maravilhosos com Deus. Sonhe em você tendo períodos de você orar, chorar na presença do Senhor, de você ouvir a voz do Senhor, o discernimento do Senhor. Sonhe em você se ver útil no reino de Deus. Sonhe em você ter um bom testemunho na sua casa, ouvindo os seus, tendo um ambiente maravilhoso na sua família. Sonhe em você ter um bom testemunho com os de fora, não que você projete isso, mas que como consequência, outros olhem para você e digam: olha, fulano é um homem de Deus. Sonhe com essas coisas, e as outras coisas nos serão acrescentadas, meus irmãos. Os sonhos que você tem, os seus projetos, Deus contempla. Na vida de oração, lembremos-nos que nenhuma oração fica sem ser respondida diante do Senhor. Vamos colocar de pé e vamos orar. Pai Santo, nós compreendemos, Pai, que diante da Tua palavra, nós precisamos mudar os nossos hábitos, mudar o nosso estilo de vida. Pai, o ano de 2023 já passou, mas é provável que ainda nós tenhamos velhos hábitos conosco, mas nós não queremos isso, Pai. Nós queremos mudar em 2024, e não só em 2024, mas a partir de agora, mudar todos os anos de nossas vidas. Ó Pai Santo, que pelo Teu Santo Espírito, o Senhor nos dê fome e sede de Ti, que o Senhor nos ensine, nos estimule, nos mova, para termos uma vida de oração diante de Ti, Pai. Que falar com o Senhor não seja para nós um fardo, que ouvir a Tua voz, pela Tua palavra, não seja para nós, ó Deus, algo ruim, algo que a gente fique desviando. Não, Pai Santo, que o Senhor mova as nossas mentes, os nossos corações, para que coloquemos um momento todos os dias de nossas vidas para conversarmos contigo, Pai. E nesse momento, que venhamos a nos descansar em Ti e abrir o nosso coração, falando com o Senhor dos nossos medos, nossos anseios, nossos desejos, que venhamos a servir ao Senhor em oração, também oração pelo Teu reino, pela Tua igreja, pelos trabalhos. Ó Deus, nós queremos desenvolver uma vida de oração em 2024, melhor do que tivemos em 2023, e durante esse período, Pai, que o Senhor fale conosco,
que tenhamos experiências maravilhosas com o Senhor, que tenhamos experiências, Pai, de ouvir as nossas orações atendidas, porque o Senhor é o nosso Pai, e como Pai bondoso e misericordioso, o Senhor se alegra em nos atender. Também, Pai, mova nossas mentes e corações para servirmos ao Senhor com o nosso tempo, com os nossos recursos financeiros. Sim, Pai, o Senhor tem abençoado o teu povo, dando-nos trabalho, cada um de um tipo, de um jeito, mas cada um, Pai, pode contribuir de alguma forma. Ajuda-nos, Pai, em 2024, a sermos fiéis nos dízimos, nas ofertas, nas contribuições missionárias, e que isso seja para nós, Pai, algo que nos alegre, porque sabemos que ao entregar, ao contribuirmos, nós estamos sendo úteis, estamos servindo ao Senhor com o que o Senhor já nos dá. Que nos coloquemos, Pai Santo, também diante do Senhor, para sermos úteis nos ministérios da Tua igreja. Que quando vier alguém até nós, com alguma demanda, às vezes um colega de trabalho, um vizinho, que tenhamos sensibilidade espiritual para ouvir as pessoas em nosso redor, que estão clamando, que estão sem esperança, e que quando isso acontecer, Pai, que o Senhor nos dê força para nos colocarmos à disposição do Senhor, para falarmos com essas pessoas, a usarmos palavras úteis, de edificação de suas vidas, que usemos com elas palavras de edificação, de encorajamento, que usemos com elas palavras do Evangelho do Senhor. Ó Deus, mas como, Pai, nós usaremos a Tua palavra nas conversas com as pessoas para edificá-las, se nós não buscamos a Tua palavra em nosso dia a dia? E muitas vezes o nosso repertório fica tão limitado, a gente nem se lembra dos versículos. Por isso, Pai, precisamos aprofundar no relacionamento com o Senhor. Ajude-nos, Pai, a decorarmos versículos, ser com as nossas mentes, e todos que estão aqui, Pai, capacita-nos a decorarmos mais e mais versículos bíblicos para usarmos na edificação de pessoas que o Senhor colocar em nosso redor. Ó Deus, ajude-nos a termos um bom testemunho, tanto com os de dentro como com os de fora, ser com as nossas famílias, Pai, que sejamos famílias saudáveis, famílias sábias, que ouvem um ao outro, perdoam-se mutuamente, famílias que põem em prática os ensinamentos bíblicos, para que isso possa transbordar com os de fora, para que em tudo isso o Teu nome seja glorificado. Pai, eis aqui este ano 2024, uma grande estrada aberta. Nós não sabemos as dificuldades, os obstáculos, mas nós queremos caminhar sobre esse firme fundamento de nos relacionarmos com o Senhor, de servirmos ao Senhor e darmos um bom testemunho. E nós cremos, Pai Santo, nas Tuas promessas, que o Senhor estará conosco todos os dias deste ano. Nós cremos piamente, Pai, nas Tuas promessas, que o Senhor é o nosso bom pastor e que nada nos faltará. E é sobre essa promessa, Pai, que nós lançamos as nossas redes em 2024, e pela fé nós colheremos os peixes, as coisas que o Senhor nos dará para o louvor da Tua glória. É em nome de Jesus que oramos, Pai. Que a graça maravilhosa, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o maravilhoso amor de Deus Pai, e as consolações, o ensinar do Espírito Santo, permaneça com o Teu povo, hoje e sempre. Amém.